Oi para todo mundo, falando da Parashá, Rabino Rony Hadid Meir Carmo Deu, e estamos agora no Shabbat Tshuvah. Shabbat Tshuvah é o Shabbat da redenção? Essa é a tradução? Tshuvah? Não, seria arrependimento. Retorno. Shabbat do retorno. Shabbat do retorno é o último Shabbat antes do Yom Kippur, que é o dia da expiação anual do povo judeu. E acho que do mundo todo também, né, provavelmente, porque se Rosh Hashanah é o dia do julgamento. Bom, então o Yom Kippur é o dia do perdão, o dia que Deus pode perdoar todo mundo pelos seus pecados. No final da Parashat Vayelech está escrito assim, que Moshe Rabbeinu está para falecer, né, está nos últimos dias dele, e ele fala o seguinte: tomem cuidado, guardem a Torá, etc, etc. Por quê? E no último versículo ele fala que Adat yacharei moti ki ashchet ashchitun. Eu sei que quando eu morrer, falecer, vocês vão fazer besteira. V'sartem min haderech, vão sair do caminho asher tziviti etchem, que eu ordenei vocês. V'karat etchem hara b'acharit hayamim, e vai te acontecer coisas más no final dos dias, no fim dos dias. Que tasu et hara b'nei Hashem nachiso b'masei yedechem, porque eles vão fazer coisas más para enraivar, enervar a Deus. E a pergunta que todo mundo pergunta aqui, né? A gente sabe que existe livre-arbítrio. Arbítrio quer dizer que cada um, ou como diz já os nossos sábios, né? Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tudo depende do céu. A sorte da pessoa, o tamanho, a inteligência, a genética. Uma coisa não depende de Deus e é totalmente entregue ao arbítrio do homem, que é o livre-arbítrio. Fazer boas ações ou más ações. Ser uma boa pessoa ou ser uma má pessoa. Então, como pode então Moshe Rabbeinu chegar aqui e falar: eu tenho certeza que quando vocês, no futuro, quando eu falecer, vocês vão pecar? Da onde Moshe Rabbeinu sabe isso? E se Moshe Rabbeinu sabe como profecia, talvez Deus enviou para ele uma profecia, a pergunta é mais séria então, né? Se Deus sabe que as pessoas vão pecar, onde está o livre-arbítrio? Na verdade é uma pergunta filosófica famosa, né? Mas que a gente sempre importante é lembrar ela. Sim. Existem algumas abordagens para... Motim, não é motim da semana passada? Não. Motim, não é? Não, motim é revolta. Ah, revolta. Mas tudo bem. Então, alguém deve ter escrito já tudo. Sim, a essa altura sim. Sim. Uma das abordagens seria dividir e tentar sair pela tangente. É você dividir entre o coletivo e o indivíduo. Que o indivíduo, a nível do livre-arbítrio, ele sempre tem livre-arbítrio. Ou como o Rambam, uma gente fala, a não ser que tem uma hora que também perto do livre-arbítrio, a gente pode também falar sobre isso. Ele traz sobre os egípcios, né? Com o Rashá, ele pode chegar na situação que não. O Rambam escreve que os egípcios, está escrito que Deus falou que vai vir um povo que vai escravizar o povo de Israel. E aí ele pergunta, mas se Deus fixou, ordenou que vai ter um povo que vai escravizar, como ele pode castigar os egípcios? Ele está determinando. E o Rambam escreve então o que você diz, que Deus não falou qual povo e quais são as pessoas que vão fazer isso. Ele só falou de maneira geral, no coletivo vai ter um povo que vai fazer isso. No indivíduo é muito difícil a pessoa perder o livre-arbítrio, também isso pode acontecer, que é o que a gente hoje em dia chama de vício. O vício, de certa maneira, é uma maneira da pessoa perder o livre-arbítrio dela. Isso existe. Agora, o que o Moshe pode estar falando, essa profecia que ele está falando, que vocês vão pecar, pode ser que ele está falando no nível do coletivo. Que o coletivo tem uma tendência natural de ser natural, de cair, de ser decadente. São coisas que acontecem com o coletivo. Que o coletivo é mais difícil de controlar do que a pessoa individual. O que significa isso? Que às vezes tem pessoas que não são parte do coletivo. Que o coletivo está numa decadência, a sociedade está mal, mas tem indivíduos que estão bem na sociedade, mas isso não vai impedir deles caírem junto. Deus me livre, como aconteceu no Holocausto. Que quando pega fogo na floresta, o fogo pode queimar mesmo as melhores árvores, que não estão conectadas com isso. Mas, de modo geral, a nível de livre-arbítrio, de maneira geral, quando está sendo falado, pode-se dizer, a nível do indivíduo. Não quer dizer que os coletivos não têm responsabilidade, eles também têm responsabilidade. Não quer dizer que o coletivo também não pode ser influenciado. Pode ser influenciado. Isso é uma consequência do particular, né? Sim, mas na verdade, tem uma coisa, o próprio Ravid é o intérprete do Rambam, né? No Maimonides, no livro do Maimonides, ele ataca o Rambam muito forte, né? Quando ele tenta dar essa resposta do coletivo. Ele fala, vou tentar explicar de maneira, dando um exemplo, né? Ele fala o seguinte, ele fala, imagina que eu vou pegar uma classe agora, eu vou fazer uma mágica. Cada um pega um pedacinho de papel, escreve um número de 1 a 10. Cada um pode escolher o que ele quiser, livre-arbítrio para cada um. Um escreve 5, um escreve 2, um escreve 3. Eu tenho 50 pessoas na classe, cada um escreve o que quiser. Tá?
Antes de vocês colocarem os números, eu garanto que o total de todos os números vai ser 662. Aí o pessoal, cada um escreve o seu número, pensa bastante, 2, 3, todo mundo coloca os números juntos, abre, faz as contas, 662. Então, todo mundo olha pro professor, né? Milagroso, milagreiro. A princípio, é quase impossível, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Se cada um tem o seu livre-arbítrio, a consequência total também está dentro do livre-arbítrio das pessoas. Aqui também seria, se você diz que cada um das pessoas do povo de Israel tem livre-arbítrio para ser tzadik ou não, então também o coletivo então, geral também está é subjugado a esse livre-arbítrio. Mas na verdade, eu ouvi uma vez do Rav, acho que é o Rav Neugershel aqui de Israel, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, tá certo que isso não tem lógica, mas hoje em dia a ciência moderna também chegou a essa conclusão, que assim funciona o nosso corpo. Porque a gente sabe que tem toda a ciência da... Como se fala? A ciência da incerteza a estatística? Que é, né? A estatística dos elétrons, né? Da posição dos elétrons. Sim. Que é... A quântica, física quântica. A física quântica diz o seguinte, né? Um elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E cada elétron, cada material, né, tem pode ter um elétron em qualquer posição. Mas fato é que quando você junta todas essas moléculas juntas, acaba dando um corpo organizado. Apesar que cada elétron não tem uma lógica exatamente onde ele vai estar no próximo ponto. Né? Mas se ele não tem uma lógica onde ele vai estar, então como eu posso conseguir criar um corpo organizado? Né? Se cada elétron tem uma posição que não tem nada a ver com a posição do outro. Então ele fala que é assim na verdade, na ciência também. Né? Tem uma, como se fala, uma incerteza no indivíduo, no individual, né? No particular. E apesar disso, o coletivo sai organizado. E assim também é o que o Rambam afirma, apesar que a gente não consegue entender isso em termos de, logicamente. Sim. Mas de modo geral, a gente pode sim falar isso. Existe outro tipo de abordagens de dizer que está se falando tanto em maneira individual quanto em maneira coletiva, o que o Moshe está falando aqui, e que em Tzadik Ba'aretz Asher Lo Yechta. Existe também a questão na pessoa, pode se abordar no ser humano, que o ser humano não ser um tzadik completo é parte built-in dele, que não tem tzadik, não existe um justo que não pecou, que é parte da condição humana que a gente faz coisas erradas. Então o que está esperando da gente? Se é parte nossa de a gente fazer coisas erradas, não. O que é esperado da gente, apesar de que talvez seja embutido na gente, que a gente faz coisas erradas, muitas vezes, é que a gente possa retornar e se consertar. Essa seria, lutar o tempo todo, se confrontar com esse lado. Não vai dizer, não vou poder mudar. Não é que não vai acontecer. Eu não posso me mudar pode nunca, acontecer. eu sou assim, né? Quando alguém fala, pô, você é um cara tão nervoso. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu não posso me mudar, eu sou assim, né? A beleza é se levantar. Coisa... Eu, minha semana, me mostraram um vídeo de uma corredora americana que ela estava em primeiro lugar, ela caiu com a cara no chão na segunda rodada antes da terceira, você pode procurar isso no YouTube, esse vídeo, e ela levantou na mesma hora e ainda conseguiu voltar e venceu a corrida. O que é belo nesse vídeo não é que ela caiu no chão, nem filmaram isso direito. O que é belo é que ela levantou na mesma hora e se levantou de maneira heróica. Ela conseguiu chegar na posição dela de novo e passou as duas que tinham passado ela. Então isso é a beleza na natureza humana. A gente conseguir essa coisa, depois da queda, a gente conseguir levantar e consertar a realidade. Essa, na verdade, é o grande ensinamento, né? Agora a gente está chegando perto de Yom Kippur. Sim. Que Deus exige da pessoa o esforço de estar sempre lutando, né? Nem sempre a gente vence, a gente não tem possibilidade de vencer o tempo todo, mas lutar a gente tem que fazer, mesmo que a gente sinta às vezes que não tem nem chances. O problema é quando a pessoa se entrega, fala, não tenho mais forças agora para lutar, eu não tenho mais forças, tem que fazer essas coisas mesmo, esse é o grande problema. Então acho que Yom Kippur talvez esse é o grande ensino, né, que a gente pode aprender daqui, né, que Deus fala, você tem que se esforçar em ser uma boa pessoa. Né? Eu termino mais uma vez, que a gente já falou uma vez, mas eu recordo mais uma vez, né, que existia um rabino, que pertencia também ao Knesset do Mavdal importante, né, que é o rabino Hanan Purat, que faleceu. E quando ele estava doente, ele pediu que escrevessem no túmulo dele as seguintes palavras, né? Aqui jaz Hanan Purat, o nome desse senhor, um homem que queria ser bom. Assim que ele escreveu, né? Ou seja,
eu não sei se eu consegui ser bom, eu não sei se eu consegui fazer tudo o que eu pretendia, mas eu sempre tive aquela incentivação, aquela vontade, aquela luta de fazer o bem. É isso que a gente tem que procurar, né, nas vésperas de Yom Kippur, nessa semana agora de Teshuvah, né, de arrependimento, de fazer o esforço e também fixar como objetivo fazer o bem para diante sempre. Temos todos, mais uma vez, se diz em hebraico, Ktivá vechatimá tová, né? Que seja uma assinatura, que sejam inscritos e assinados no livro das vidas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.